Agora deu. Já colocar esse gráfico aqui, apareceu o gráfico. Sim. Tá, vamos começar. Essa, né, é a lição 2. A lição 1 já tratou do gráfico, mas essa é uma explicação suplementar. É até mesmo o nome da lição, né? Então, neste capítulo, nós vamos avançar na interpretação do gráfico do desejo, com ênfase na constituição do sujeito da necessidade em sujeito da demanda pelo ato da fala. Analisaremos a pergunta que o sujeito, aliás, não a pergunta, não, a resposta que ele recebe do grande outro. E vamos também localizar os conceitos freudianos de inconsciente e recalcado. O grafo foi construído e utilizado no seminário 5 para responder às necessidades de formulação das formações do inconsciente, e nesse seminário ele será utilizado para articular o desejo, com ênfase no manejo e na utilidade do grafo em si. Então, Lacan começa. Trata-se de sua compreensão, mas esse termo compreensão mostra os perigos que comporta em si mesmo, porque em toda compreensão há o perigo de uma ilusão. Sendo assim, não se trata exatamente de compreendê-lo, mas sim de obter um saber sobre ele. Em certos casos, vocês podem saber o que estão fazendo, saber em que ponto estão e nem sempre compreender, ao menos imediatamente, do que se trata. Lacan se propõe a refazer o gráfico passo a passo para que não haja dúvida sobre os dois andares. Esses dois andares não têm nenhuma função de superioridade, né, nem de inferioridade entre eles. O segundo andar, aqui, não é uma segunda etapa. E como esse gráfico é um discurso, não se pode dizer tudo ao mesmo tempo. E isso gera dificuldades para alguns. A finalidade dele é mostrar as relações essenciais entre o sujeito e o significante. Será que o sujeito sabe ou não sabe o que faz ao falar? É em torno dessa questão que se repartem os dois andares. Em qualquer ato de fala, eles estão em funcionamento ao mesmo tempo. Os processos que acontecem no sujeito, na medida em que o significante intervém na sua atividade, parte aos mesmos tempos dos quatro pontos. Delta, eu tenho que mexer aqui porque não está, vai ter que ficar pequeno. Delta, vocês estão vendo aqui? Delta, então ele parte ao mesmo tempo de delta, de D, né? E de X aqui. Então ele parte ao mesmo tempo de todos. Em delta, aqui, temos a intenção do sujeito enquanto sujeito falante. Então, toda essa linha aqui é a intenção do sujeito, que termina aqui em I maiúsculo. Em A, o tesouro dos significantes. Em D, a linha da demanda e esse X aqui, que Lacan dará mais à frente um certo nome que por hora ele deixará em reserva. Entretanto, sabemos que se trata do significante de abarrado, mas nessa lição ele dará o nome de fato. Isso porque, como veremos durante essa lição, ele está mais interessado em demonstrar as questões do ser ou ter o falo, deixando em suspensão as relativas ao grande outro, enquanto barrado. Os processos são simultâneos nestes quatro de D até S, de delta até I, de D' até S'. Aqui não está escrito, mas de Lacan, no primeiro grafo, lá está. Então, é D, S, D', S'. E tanto aqui como aqui, ele colocou, aqui está o A do grande outro, e aqui está o significado desse A. Mas a gente já sabe também que aqui é o código e aqui é a mensagem. E aqui também é um código e aqui também é uma mensagem. No andar inferior, que ele vai falar mais agora, o andar inferior Glaucio, não está dando para te escutar. tá baixo? Tá. Bom, eu vou tentar falar mais alto, porque o microfone do meu computador é realmente muito ruim.
Então, aqui, assim, os quatro processos, então, são simultâneos, né? O fato de o gráfico estar especialmente ilustrado faz com que ele seja compreensível, mas vocês não devem se esquecer que cada vez que compreenderem, é aí que o perigo começa. Encontramos no andar inferior a linha de intencionalidade do sujeito, essa linha aqui, né? Cito Lacan. O sujeito de que se trata ainda não se tornou ser falante. É o sujeito de que sempre se fala. Diria até que é o sujeito de que se falou até agora, pois que eu saiba, ninguém nunca estabeleceu realmente bem a distinção que estou tentando introduzir para vocês aqui entre ele e o sujeito falante. Fecha aspas. O sujeito que Lacan fala aqui é um sujeito diferente do sujeito que fala. Estamos no nível, toda essa parte aqui, estamos no nível da necessidade de demanda ao grande outro. Ele é apenas suposto, esse sujeito. Este é o seu primeiro estado, um estado ainda sem forma. A necessidade do sujeito é profundamente modificada pelo fato de que ela deve passar pela demanda que ele faz ao grande outro, através dos desfilamentos do significante. Portanto, é importante perceber o que ocorre em razão da troca que se dá entre estes dois estados. Ou seja, no primeiro estado aqui, da posição, né, primitiva, inconstituída do sujeito da necessidade, para o segundo andar aqui, das condições impostas pelo significante para que este sujeito se constitua enquanto sujeito falante. Vemos neste esquema do gráfico que a linha D aqui até S é cheia até A aqui. Então, essa linha, vocês percebem, vocês estão vendo aí, né, gente? Essa linha é cheia, até aqui em A. Depois ela continua pontilhada, né? Essa linha chega até A, ao passo que mais adiante aqui ela fica fragmentada. Inversamente, na sua parte anterior ao significado de grande a linha de intencionalidade do sujeito está fragmentada. Ou seja, na parte inferior daqui até aqui, na linha de intencionalidade, ela está fragmentada aqui. Está vendo? Ela começa aqui e vem fragmentada até aqui. Ela também é cheia no segmento aqui, do significado de A até o final. Aqui não está aparecendo, mas é o I que está aqui, tá bom? O I maiúsculo, que significa identificação. Lacan adverte que não se deve levar em conta, neste momento, a linha AM, imagem de A e significado de A. O primeiro andar do gráfico está relacionado com a linha da demanda do sujeito tomado pelo significante. É a linha DS, que está representada de forma contínua de D até A. O A maiúsculo aqui é o lugar do código, o lugar onde jaz o tesouro da língua em sua sincronia. Ele é a soma de todos os elementos taxiemáticos. Essa palavra taxiemática, ela nem aparece no dicionário. Ela é específica aí da linguística e é uma coisa de Lacan, né? Taxiemático é um termo utilizado que vem do grego tax, que significa arranjo e ordenação. Sem esses arranjos, não há meios de haver comunicação entre seres submetidos às condições da linguagem. Cito Lacan. A continuidade da linha D da linha D, S, até o ponto A, aqui, essa parte que está cheia, representa a sincronia da organização sistemática da língua. Sincronicamente, está dado aí como um sistema, como um conjunto dentro do qual cada um dos seus elementos tem um valor, enquanto distinto dos outros elementos do sistema, dos outros significantes. É da solidariedade desse sistema sincrônico, na medida em que repousa no local do código, ou seja, ele vem aqui e se repousa aqui, que o discurso da demanda, como anterior ao código, aqui, né, tira sua solidez. Em outras palavras, na diacronia. Então, assim, ele está falando o tempo todo de sincronia, mas o que realmente define essa linha cheia aqui
é a diacronia, né? Diacronia, a gente sabe que é o que é sucessivamente colocado temporalmente, né? Primeiro um, depois o outro, depois o outro, que é diferente da sincronia. Só que ele fala de sincronia o tempo todo, porque a sincronia está em todos os lugares. Mas aqui o que prevalece é a diacronia. Então, é da solidariedade desse sistema sincrônico, na medida em que repousa no local do código, que o discurso da demanda, como anterior ao código, tira solidez. Em outras palavras, na diacronia. Isto é, no desenvolvimento desse discurso, aparece o que se chama o mínimo de duração exigido para a satisfação da menor finalidade, ainda que seja tal satisfação mágica, ou seja, o tempo de falar. Fecho aspas. Percebam que, mesmo que haja uma solidariedade sincrônica do código aí, na qual os elementos sucessivos são tomados, é devido à solidez da afirmação diacrônica que se realiza anteriormente ao código, aquém do código, que a linha da demanda se apresenta contínua. É, portanto, a diacronia que define a linha contínua, sendo que a sincronia está em toda parte do grafo. E tem uma outra compreensão que é minha, né? Mas eu acho que ele tem muito a ver com o que ele está falando aqui, que toda vez que essa linha é pontilhada, se trata mais de o inconsciente. E quando ela está cheia, já é uma coisa mais da consciência, né? Da razão. Então, quando ela é pontilhada, eu acho que tem mais essa característica, mas isso não está completamente afirmado aqui, não. Cito Lacan. Já a linha que apresenta a intencionalidade do sujeito apresenta-se aqui fragmentada até significado de A maiúsculo. Aqui, porque aqui ele está se direcionando só ao primeiro patamar, por enquanto. Ele não está falando disso. Ela representa a retroação da forma dos elementos discretos do discurso para o caráter movente simultaneamente contínuo e descontínuo, certamente confuso, que é o da manifestação primitiva da tendência. A discursividade se impõe retroativamente à tendência que se submete à sua forma. Por isso que a linha aparece na sua forma fragmentada, aquém não do código, mas da mensagem. Certo? Para além da mensagem, o que se produz é a identificação do sujeito ao outro da demanda, na medida em que este é o outro. Então, quando ele diz para além da mensagem, é daqui até o I da identificação. Okay? A onipotência, conforme nós vemos perdão, a onipotência, conforme temos na psicologia, em sua posição depreciativa, é atribuída ao sujeito. Mas a onipotência de que se trata é a do outro, porque é ele que dispõe da soma dos significantes. Na aquisição da linguagem, no âmbito das relações da criança com a mãe, vemos que é no I maiúsculo que desemboca o segmento que parte do significado do A do grande A, do A significado de A que repousa na identificação primária. Esse tipo de identificação primária é o que foi articulado pelo Sr. Gruber como o primeiro núcleo da formação do eu. A mãe não é aquela que simplesmente dá o seu seio, é sem, né? Não sei se é sem que fala, acho que é em francês, S-E-I-N. Ela é também aquela que dá a sua chancela, sua assinatura, que também se escreve S-E-I-N-G, mas tem a homofonia com sem. Né? Então, ela que dá a sua assinatura, a articulação significante. A mãe fala bem antes de poder presumir que o filho entenda alguma coisa. Assim como um filho entende alguma coisa bem antes do que a mãe imagina. Bem antes das trocas linguísticas, há todo um tipo de jogos, jogos de ocultação, onde a mãe faz desaparecer e reaparecer o seu rosto para a criança, que sempre desencadeiam em um sorriso e que já são uma ação simbólica. No decorrer desses jogos de oculta e revela, o que realmente é revelado para a criança é a função do símbolo como revelador. E é neste momento que se dão as primeiras identificações da criança com a mãe como todo-poderosa. Essa parte é muito bonita, essa coisa do símbolo revelador. A partir daí, podemos perceber que tudo isso tem um alcance bem diferente da pura e simples satisfação de uma necessidade.
A criança percebe que, para satisfazer suas necessidades, precisa, então, se identificar com o pequeno outro enquanto todo-poderoso. Aí é uma identificação um pequeno outro, mas atribuída ao grande outro. Né? No segundo andar do grafo, aqui, esse sujeito já é um sujeito diferente daquele cuja necessidade passou pelos desfilamentos do significante para se tornar uma demanda. Ele agora é um sujeito que fala, que assume o ato de falar. Já é um sujeito como eu, né? O G, eu. Lacan aponta que todas as dificuldades relativas ao eu, a propósito do eu penso, logo sou, decorre da não distinção entre esses dois sujeitos. O sujeito suposto de antes da fala, aquele que foi até então falado pela filosofia até Descartes, e o sujeito que assume o ato da fala, aquele que foi descoberto com o conceito freudiano de inconsciente. Se levarmos a questão para o nível do sujeito definido como falante, ela ganha um alcance totalmente diferente. O eu do cogito, do penso, é um semântema, ou seja, parte de um vocábulo que expressa um conceito, uma ideia de caráter unicamente lexical. Ele só tem um emprego articulável em função do código, em função pura e simplesmente do código lexicalmente articulado. Em contrapartida, esse outro eu é um shifter. Como mostra a experiência mais simples, o shifter não remete a nada que possa ser definido em função de outro elemento do código. E este eu varia a cada instante para designar aquele que é o suporte da mensagem. O eu shifter é essencialmente distinto do verdadeiro sujeito falante. Quando dizemos eu digo e repito, o eu do eu digo não diz nesse eu do eu repito algo inútil, pois trata-se de distinguir os dois eus em questão. Aquele que diz eu digo e aquele eu que repete para aderir ao eu inicial. Há aquele que disse que é aquele que é, perdão, há que disse é aquele que disse que e aquele que adere ao que este disse. E aquele eu que adere ao que o eu disse não é o verdadeiro sujeito falante. Ele pode ser esse chip que varia para designar o suporte da mensagem. Acredito que esse é o mecanismo por onde o sujeito recebe sua própria mensagem de maneira invertida. Lacan apresenta mais um exemplo para entender essas diferenças. Ou seja, o eu de eu vos amo ou eu te amo. E o eu de eu estou aqui. Neste caso, em eu te amo, há uma implicação do tu que contém uma implicação ao grande outro. E no caso de eu estou aqui, não há essa implicação. Então, para entender um pouco mais, porque isso é muito complicado, eu voltei lá no seminário das psicoses, na lição onde o Lacan trata desse assunto, para ver se a gente clareia mais algumas coisas. Então, nessa lição, Lacan utiliza aí mais o imaginário para explicar esse processo, enquanto que ele está tentando realmente se esforçar aí no simbólico. Ele diz: até aqui lhes mostrei a duplicidade desse outro entre o outro imaginário e o outro com A maiúsculo. O outro é, portanto, o lugar onde se constitui o eu que fala com aquele que ouve. Digo isso depois de algumas observações sobre o fato de que há sempre um outro, um grande outro aí, né? Além de todo o diálogo concreto, de todo o jogo psicológico. Dizer que o outro é o lugar onde se constitui aquele que fala com aquele que escuta é bem diferente de partir da ideia de que este pequeno outro é um ser. E de que o grande outro também é um ser. O grande outro é um lugar. Fecho aspas aí. Há uma confusão irremediável entre o eu e o tu, vindo do discurso existencialista, no qual o grande outro e o tu, aquele que pode responder no modo de uma simetria, como um alter ego. Isso faz parte de uma hipótese da projeção, segundo a qual o pequeno outro aí não é senão uma certa semelhança humana animada por um reflexo do meu. Mas, na realidade,
O eu pode se projetar imaginariamente no tu e simbolicamente como o eu do grande outro que responde à sua pergunta, melhor, para quem ele para quem ele envia a sua pergunta, né? O eu de que Lacan apresenta aqui é particularmente sensível também no caso da função chamada vocativa, porque nessa função ele é plenamente ocultado. É o caso da famosa frase que ele explica nesta lição. Tu és aquele que me seguirás, que foi apresentada para falar dos psicólogos. Há uma sutileza na língua francesa que nem todas as línguas permitem destacar entre tu és aquele que me seguirás e tu és aquele que me seguirá, sem o S. No primeiro caso, o verbo seguirás faz concordância com o tu. E no segundo caso, o verbo seguirá faz concordância com ele. Na língua portuguesa, essa concordância não é tão bem percebida, porque raramente utilizamos o tu no lugar de você. E na língua francesa não tem você, eles falam tu. Como vimos anteriormente, o tu tem a mesma função do eu na sua forma reflexiva. Aspas para Lacan. No caso, a diferença de poder performativo do tu é efetivamente uma diferença atual do eu, na medida em que ele opera nesse ato de falar. Nesse nível, percebe-se que o sujeito sempre recebe sua mensagem de forma invertida, a saber, que é o eu que está aqui se revelando por intermédio da forma que ele dá ao tu. Esse discurso, então, o discurso que se formula no nível do segundo andar, é o discurso do outro, mesmo quando é o sujeito que o profere. Nesse sentido, a distinção entre esses dois andares é apenas arbitrária. Contudo, o que encontramos fundamentalmente aqui no segundo andar é um apelo do ser, emitido com mais ou menos força. Ele sempre contém, em maior ou menor medida, um que seja, que em francês se diz soit. E esse é, uma vez mais, um dos maravilhosos equívocos homofônicos que o francês contém. Fecho aspas. No francês, há homofonia entre esse soar, S-O-I-T, que é o subjuntivo seja, e soar, que é S-O-I-S, que é o imperativo de ser. E soar, que é S-O-I, sem o S, que é o pronome si. Então, todos eles são homofônicos, mas representando várias coisas. Vemos aqui em que nível se coloca a pergunta que o grande outro faz ao sujeito sobre a forma do que foi. Esta pergunta é também uma resposta do grande outro ao ato de falar do sujeito. Como diz Lacan, as perguntas respondem. Essa resposta se passa no temível ponto de interrogação, cuja própria forma articula o ato de falar. Será que, ao falar, o sujeito sabe o que faz? Freud responde que não a esta pergunta. O ato de falar vai muito mais longe do que a simples fala. Todas as ações do sujeito são registradas pelo simbólico, como se tudo que ele falasse fosse registrado por um juiz e pudesse ser usado contra ele. Abro aspas. Todas as suas ações lhe são impostas num contexto de linguagem, e seus próprios gestos são sempre gestos a escolher num ritual pré-estabelecido, a saber, numa articulação de linguagem. Isso nada mais é do que aquilo que exprime o segundo andar do meu grafo. Segundo andar. Esse segundo andar só vale a partir da pergunta do outro, a saber, que é você. O que você quer? Fecha o aspas. Já no segundo andar, se articulam os pontos que se entrecruzam no discurso verdadeiro do sujeito, o que se manifesta como querer na articulação da fala. Nesse lugar, o discurso se articula como um apelo ao ser. A demanda já não é mais a demanda primitiva, mas uma demanda marcada pelos avatares das formas que chamamos orais, anais, entre outras, da articulação do inconsciente.
que Lacan fala aqui é extremamente importante para entender tudo isso, mas ele só fala dessa vez. Então, quando ele for falar de avatar novamente, vocês já fiquem sabendo que as formas orais, anais, escópica e vocativa. Nesse nível, o código do discurso, que é o verdadeiro discurso do ser, não é mais aquilo que se manifesta como querer na articulação da fala. Então, quer dizer, aqui, esse código, aqui tem o código, né, do primeiro andar, e no código do segundo andar já manifesta, né, o verdadeiro discurso do ser. E ele vai responder à fórmula da fantasia aqui, que é o sujeito como marcado pelo significante em presença de sua demanda como que fornece o material. A mensagem que o sujeito recebe desse grande outro é uma mensagem que, por hora, Lacan deixa de forma hipotética como X. Ele colocou aqui, ó, esse X. Mas já sabemos, por experiência anterior, que se trata do significante de A barrado. Então, eu acredito que o Lacan deixa essa fórmula incógnita aqui, porque a sua intenção nessa lição é tratar as questões do sujeito na sua identificação fálica ao ser e ao ter, como uma resposta à pergunta que vem do grande outro. As questões relacionadas aí à castração desse grande outro enquanto dono da verdade, ele não vai tratar aqui. O sujeito não sabe com o que fala e também ignora a mensagem que realmente lhe chega da resposta à sua demanda no campo do que quer. É a resposta verdadeira. Abro aspas para Lacan. Ela só pode ser uma. É aquele significante e nada mais, especialmente destinado a designar as relações do sujeito com o significante. Esse significante é o fato. Já lhes disse por quê. Na própria medida em que articula essas respostas, o sujeito se abole e desaparece. E isso faz com a única coisa que ele possa, que a única coisa que ele possa sentir seja uma ameaça diretamente ligada ao falo, a saber, a castração. Ou essa noção da falta do falo, que a ambos os sexos é no que culmina a análise, tal como Freud, notem bem, articulou. Trata-se agora de articular, situar o desejo. O que quer dizer desejo? Onde ele se situa? Na forma completa do gráfico, vocês têm uma linha pontilhada que vai do código do segundo andar aqui, a sua mensagem aqui, por intermédio de dois elementos. O D minúsculo, que é o desejo, né? Ele está falando aqui, mas é o desejo, que significa o lugar onde o sujeito desce, e em face do A maiúsculo, então ele vai descer. Não, peraí, gente, eu confundi aqui, perdão. Na forma completa do gráfico, vocês têm uma linha pontilhada que vai do código à sua mensagem. Essa linha pontilhada aqui, do código à sua mensagem aqui. Aí ele está falando aqui, que vai do código do segundo andar à sua mensagem por intermédio de dois elementos. O D minúsculo, que significa lugar onde o sujeito desce. Eu acho que é quando ele, eu acho que é quando ele vai para cá. Desce, ele continua nessa linha pontilhada e vai para o matema da fantasia. Esse matema da fantasia, esse matema que significa fantasia. Isso tem uma disposição homóloga à linha que, partindo de A, que inclui no discurso o eu, que é o Moá, aqui, é só nesse momento que ele fala do eu enquanto Moá, porque ele está o tempo todo falando do eu G. Né? Por isso que ele deixou só para mostrar essa parte aqui agora. Então, essa linha que vem aqui da mensagem passa pelo eu, vai pela imagem do eu e volta até o significante do A maiúsculo. Né? Digamos, esse M aí é a pessoa densa, étoffée. Personne étoffée, eu acho que fala assim. Com a imagem do pequeno outro, imagem de A. É a simbolização dessa relação especular que lhes propus como fundamental para instaurar o eu. Então, quer dizer, aqui é onde o eu se instala. E aqui é onde o eu se torna como um eu falante. Lacan diz que, apesar dessas relações homólogas entre esses dois andares, então tem a mesma homologia que aqui entre o desejo
e o tema da fantasia, a relação do eu com a sua imagem. Então, Lacan fala que, apesar dessas relações homólogas, esses dois andares merecem ser mais amplamente articulados. Mas ele prefere abordar tudo isso aí de uma maneira indireta, ou seja, começando pelo simbólico e não por essa parte aí que é a do imaginário. Voltando agora, continuando aqui. Freud introduziu o desejo desde o começo da análise a propósito do sonho e do Wunsch. O Wunsch não é por si só um desejo, é um desejo articulado, desejo de algo, e é diferente do que merece ser chamado de desejo. No que Lacan, do que merece ser chamado de desejo, no que o Lacan vai introduzir lá naquele ano. Este também não é o desejo sexual, aquele que prega peças o tempo todo na experiência analítica, e é muito difícil captar esse desejo, aquele que em todo momento pega peças na experiência analítica. Bom, é muito difícil captar esse desejo. Aqui agora é o desejo geral, né? Que em todo sonho supostamente se encontra em toda parte. No sonho da injeção de Irma, o que o sonho quer dizer exatamente é algo muito incerto. Abro aspas. No decorrer do sonho, Freud quer fazer Irma ceder. Quer que ela deixe de se eriçar ante todas as suas aproximações. O que ele quer? Quer despí-la? Quer fazê-la falar? Quer desacreditar seus colegas? Quer forçar sua própria angústia até vê-la projetada no interior da garganta de Irma? Ou quer aplacar a angústia devido ao mal ou ao dano causado a Irma? Fecho aspas. Segundo Lacan, Freud jamais afirmou que o desejo em questão no sonho era sempre um desejo sexual. Tampouco afirmou o contrário, mas, enfim, ele não disse isso, e isso serve para as pessoas que o criticam por esse motivo. A sexualidade está sempre mais ou menos envolvida no sonho, só que ela está, de certo modo, em derivação. A questão é saber por quê. O que significa quando alguém diz a uma mulher, eu te desejo? Devemos dizer que é bem mais verdadeiro dizer, desejo dormir com você, trepar. Mas será tão verdadeiro assim? Devido à extrema dificuldade de dar a solução correta para a formulação eu te desejo, talvez não encontremos nada melhor para prová-lo nada melhor para provar. Se esse eu te desejo tem um sentido, é um sentido bem mais difícil de formular. Em outras palavras, eu te desejo porque és objeto do meu desejo. Ou seja, tu és o denominador comum de meus desejos. Implicar o sujeito no desejo sempre faz aparecer essa estrutura legitimamente prevalente nele. Dizer a alguém eu te desejo é muito precisamente implicá-lo em minha fantasia fundamental. Aqui, no Mateus da Fantasia, ele aponta isso. Bom, então Lacan prossegue dizendo que parará bem antes do ponto em que pensava concluir naquele dia, que seria distinguir os três conceitos freudianos do recalcado, desejo e do inconsciente. Mas antes de parar, ele designa na fantasia o ponto-chave, o ponto decisivo em que deve se produzir a interpretação do desejo. Esse ponto faz parte do circuito pontilhado aqui, situado no nível do segundo andar. Ele é constituído dessa forma porque, uma vez alimentado pelo começo, põe-se a girar indefinidamente no interior. Os elementos que o fazem girar são os do recalcado. E esse é, do grafo, o lugar do inconsciente. Isto foi o que disse Freud até 1915, quando concluiu os seus dois artigos, O Inconsciente e O Recalque. O que Freud articula de maneira menos ambígua possível
é que só podem ser recalcados elementos significantes. Está tudo em Freud, só falta a palavra significante. Lacan se propõe a demonstrar, então, como que esses significantes, por que somente significantes podem ser recalcados. Nesse sistema pontilhado aqui, que é o lugar do inconsciente, o recalcado anda em círculos até chegar ao ponto em que se faz notar. Isso acontece quando algo da mensagem, no nível do discurso do ser, vem a perturbar a mensagem no nível da demanda. Então, quando o sujeito está mandando a mensagem dele aqui na demanda, algo perturba, né, que geralmente são os lábios, então, que faz com que esse discurso passe a girar aqui. Nesse sistema, e algo ia perturbar, então, aí, né, no nível da demanda, e esse, segundo Lacan, é todo o problema do sintoma analítico. Há, entretanto, outro sistema pontilhado, que é esse aqui do pequeno patamar, o da descoberta do avatar. Então, agora ele voltou a falar avatar. Então, relembrando que o avatar são as formas da pulsão. Né? Então, o sujeito, quando está aqui na sua mensagem, descobre esses avatares e isso transforma o discurso dele em outra coisa. Então, aqui, se aqui talvez ele esteja demandando leite, aqui ele passa a demandar o seio. É onde o desejo aparece. Aí, né? Freud nos fez o favor de dar o passo seguinte, antes de morrer, com a sua segunda tópica. Ele descobriu o registro de um outro sistema. Abro aspas. Freud se indagou sobre o que se passa no nível do sujeito pré-discurso, em função de que o sujeito que fala não sabe o que está fazendo quando fala, isto é, em função desse inconsciente que Freud descobriu como tal. Freud procurou em que nível está o lugar original de onde isso fala e em que momento o eu se constitui no caminho da intencionalidade do sujeito até a culminação no processo em I maiúsculo, ou seja, todo esse processo que Lacan apresenta aqui. E na primeira tópica, né, a gente tem o ego, o eu, o ego e o superego, né, que aqui é o isso, né, o id aí, que é o isso, que ele explicou bastante nessa lição aí, né, como que se localiza isso. Trata-se do eu na medida em que ele tem que se situar com relação à primeira captura do isso, na demanda. Freud também descobriu na segunda tópica um discurso primitivo, puramente imposto e, ao mesmo tempo, marcado de profunda arbitrariedade, que continua a falar, o discurso do supereu. Mas, abro aspas aqui para Lacan, para terminar, Freud também deixou algo em aberto para descobrirmos e articular, que completa sua segunda tópica e permite restaurá-la, ressituá-la, reinseri-la no conjunto da sua descoberta. É a função profundamente metafórica da linguagem. Aí, tá bom. Então. Isso aí. Espero que tenha conseguido passar uma coisa. É muito complicado isso aí. Obrigada a você, Glaucio. Eu estava pensando isso que você colocou, né? Assim, como que a função fundamental do desejo, da demanda, né? Na questão de uma análise, né? Assim, como que é importante, e o Lacan, eu acho que nesse seminário ele coloca, porque depois parece que a gente vai perdendo um pouco esse foco, né? Da importância da demanda, né? Assim, como que sim, uma articulação de uma demanda, porque o que a demanda faz é exatamente colocar em causa a relação do sujeito com o significante, né? Sim. Quer dizer, E é sem essa demanda que ele vai fazer ao analista. Então, o analista tem que estar, né,
Sim, porque é daí que vai essa articulação da demanda que vai poder, né, que o Lacan, o significado da demanda vão ser depois o significado do desejo, né? Vai apontar para a fantasia e tal. Mas eu acho interessante, eu acho assim, importante isso, assim, como que eu pensei muito assim quando eu estava com trabalho em instituição asilar, como que as instituições impedem a articulação da demanda? É tudo para não que ela não se articule de forma alguma. Então, assim, fica muito no nível ali da necessidade, né? Eu estava procurando uma citação aqui, que eu acho, assim, maravilhosa, do Lacan, no Seminário 7, quer dizer, um seminário logo depois disso daí, né? Quando ele está quando ele está falando a questão do como que isso assim como que no mal-estar, né, da cultura assim há todo um projeto para que em torno dos bens para que não apareça o desejo. Eu vou procurar que daqui a pouco eu falo dele, que eu acho que vale a pena com isso que você estava falando aí. Mas é isso. Quando eu achar que eu li para vocês. É muito boa a apresentação, né? Porque vai clareando cada vez mais, né? Para mim, que apresentei, clareia bastante, porque quando a gente se envolve na edição, É. E essa questão do desejo prevenido, né? Como que ele vai articulando para chegar ao desejo prevenido do analista, né? Ele já se, ele já se, porque né? essa demanda, né, que o analisante faz ao analista é essa mesma demanda de que Lacan faz aqui, de uma resposta desse grande outro que ele projeta no analista, né? Sim, Então, a função do analista é mostrar que não tem resposta, não há resposta, né? é, Aqui o que Lacan deixou bem claro é que a resposta que ele recebe dele mesmo enquanto uma mensagem repetida é que ele tem que se identificar com esse falo, né? E durante o processo analítico ele vai se desidentificar com isso. Então, ele vai perceber que essa mensagem que ele recebeu sim, é uma mensagem para simplesmente ele se constituir aí na linguagem. Mas ela traz as ilusões do falo, né? Então, tudo que se acontece na análise. Aí é o a posteriori. Quando ele diz, e deixou bem claro, né, que foi até onde Freud foi aí, justamente porque o que Lacan fez foi ir além, né, buscar aí a questão do outro aí barrado, né, que é as respostas que Freud não teve sobre o continente negro, né, do feminino. uhum, E é exatamente essa desidentificação ao fato, né? Outra questão que eu achei muito interessante nessa lição é como que ele coloca isso situando na filosofia, no conhecimento, e de como que a descoberta do inconsciente, né, trouxe para todo o conhecimento filosófico aí este sujeito falante. Porque, segundo ele, antes da descoberta do inconsciente, até Descartes, que abriu espaço aí para o questionamento, né, do sujeito, só se falava de um sujeito da demanda, né, de um sujeito, mas não se falava desse sujeito aí do ser, né, desse sujeito do inconsciente. Então ele traz sempre esse chifre para mostrar que esse, por exemplo, Descartes, né, o eu penso não é o mesmo eu do eu existo, né? Eu uhum. penso é um eu que está se constituindo. Eu existo já é um eu que assumiu o ato da fala, que já se identificou aí com essa função fala. Então, inclusive, isso combina lá, não sei se é no seminário 15 ou 16, que a gente poderia até dizer que ele é mais ou menos assim: é, eu existo onde eu não estou e eu
estou onde não existo. Ou seja, enquanto o sujeito está falando, ele não é. E quando ele não está falando, ele é. O consciente que mostra aí o sujeito. Então, essa coisa, eu achei a lição interessante porque ela traz tanto essa questão, né, dessa resposta que esse grande outro dá, só que a resposta que o grande outro dá é a resposta que imaginariamente o sujeito entende como se identificando. E como que o eu dele se projeta na própria linguagem através desse shifter e desse tu, né? Então, o sujeito, quando ele fala eu e tu, às vezes ele está falando eu e eu mesmo. E, às vezes, esse grande outro entra como um terceiro e o sujeito não percebe. Então, é quando entra como um terceiro que algo do isso fala, tá ali. Porque o isso, ele nunca aparece, ele está sempre oculto, né? Igual esse eu oculto que o Lacan apresentou aqui na lição. Então, assim, eu acho que tem muita coisa interessante aí para entender. Eu acho que essa parte que eu tinha muita dificuldade até então. Em Glaucio, olha só, que ele fala que na página 382 do Seminário da Ética, Sim. que é aquela famosa frase dele, né? Propõe que a única coisa da qual se possa ser culpado, pelo menos na perspectiva analítica, é de ter cedido seu desejo. Sim. Essa proposição aceitável ou não em tal ética expressa suficientemente bem o que constatamos em nossa experiência. E aí ele vai dizer que, né, em última instância, aquilo que o sujeito se sente efetivamente culpado quando apresenta culpa, de maneira aceitável ou não pelo diretor da consciência, é sempre na raiz, na medida em que ele cedeu do seu desejo. É. Deixa eu ver. Pois é, então, esse que você está trazendo está aí na lição no momento em que ele distingue bem o que é desejo e o que é vulgo, né? Porque o vulgo Sim, é o desejo de alguma coisa. E o desejo que Lacan trata é a condição de ser desejante, de desejar, não interessa o quê. É desejar aquilo que está no seu inconsciente e não desejar alguma coisa. sim, exatamente. Então, é o desejo Ele enquanto vai criticar mal-estar. toda essa relação de desejo com os bens, né? Aquilo que Freud já tinha colocado, né? Os objetos fabricados, né? Diferentemente do Das Ding, né? E ele vai retomando isso, mas eu não achei exatamente quando ele vai dizendo assim, quando eu estou falando aqui, tem um monte de poder, né, de discursos poderosos, e que todo mundo vê que aquilo está acontecendo e diz assim, e vai dormir em travesseiro fofo, alguma coisa por aí ele vai dizendo, quer dizer, como se falasse, mas não é possível trabalhar isso. Aí o Lacan diz, é possível. E a única, o que as pessoas não sabem, e que elas, estou resumindo assim, tá, gente, o que eu lembrei aqui, o que as pessoas não entendem é a potência da articulação de uma demanda, o que elas provocam quando elas começam a demandar, o que esse circuito da demanda coloca de efeitos, né? Falando dessa complacência, né? Assim, está acontecendo uma série de coisas, o Lacan vai dizendo, e todo mundo vai se entupindo, né, com esses bens e acha que aquilo não. E o caos está aí e todo mundo fala, mas não é possível, não é possível. Aí ele vai afirmando a questão do possível pela articulação de uma demanda. E o Eu, seminário da ética. Ângela, Pode falar, Renan. oi. Não, só uma pergunta para poder entender um pouco melhor. Quando você está falando, ou mesmo o Glaucio falou da demanda, vocês estão se referindo à demanda que o sujeito formula ou à demanda do outro para o sujeito? Porque ele Só formula, né? Hã? O grande ou. Mas eu estou me referindo aqui nessas coisas que o Lacan está colocando, é como Uhum. que é fundamental a articulação da demanda pelo sujeito.
Sim. Né? E a gente sabe, às vezes você recebe sujeito em análise que não tem nenhuma articulação de demanda. Eu já recebi alguns, assim, sabe? Porque a mãe faz, o pai faz, a irmã faz, então, mas não tem demanda alguma, pelo menos assim. E como que é importante o analista escutar isso, que não tem articulação de demanda nenhuma de tratamento, até para que esse sujeito volte em outro momento em que algo é possível de ser escutado e ser tratado, né? Porque às vezes não tem, e assim, são casos que vão assim, você vê, quer dizer, Uhum, né, não tem uma articulação. Tentando responder uhum, um pouco também a pergunta do Reinaldo, eu acho assim que o que pelo menos nessa lição deixou acho que um pouco claro para mim é que, bom, o sujeito faz uma demanda e o analista nunca vai responder a essa demanda, porque a demanda Aham, é sempre sim. uma demanda feita imaginariamente ao pequeno outro. Só que por trás disso, o que o sujeito está demandando mesmo é ao grande outro. E o que o sujeito sempre demanda é o falo. Mas por trás, né? Inclusive ele colocou lá que Freud chegou até o final, né? Onde a questão do sujeito feminino ou masculino é sempre a questão do falo. Mas a pergunta, o grande outro, a pergunta dele, esse que foi, é uma pergunta que induz o sujeito a entrar na função simbólica, através dessa pergunta. uhum, E o sujeito recebe a própria mensagem dele como se fosse: você tem que se identificar ou ter um fato. Né? Claro que se identificar é muito pior que ter um fato. Né? Se identificar só traz consequências patológicas. Né? uhum, Mas a resposta mesmo é de que o sujeito realmente demanda é o objeto A. Por trás do fato está a falta. O sujeito vai sempre demandar esse objeto causa do desejo, que é a falta. No seminário, Mas tudo bem. Quando você concluir, eu coloco alguma coisa. uhum, no seminário da ética, fica muito bonito isso que a Angela trouxe, porque durante o desenvolvimento do seminário, o Lacan vai, de uma certa maneira, destruir todas essas ilusões fálicas, que são a ilusão do útil, do belo, do verdadeiro, e a mais Uhum. difícil de todas, que é a da beleza. Então, o sujeito, para chegar ao seu desejo, ele tem que atravessar todas essas fases. Ele tem que perceber que o útil é uma ilusão fálica, que o belo é uma ilusão fálica, que o verdadeiro não existe e que a beleza também é uma ilusão fálica. E tudo É isso o quê? impede que ele A atravesse. beleza, perdi, Glaucio, a beleza é A beleza é uma ilusão fálica, né? Você vê até assim, que a projeção do falo, ele faz a projeção, o falo projeta uma perspectiva, né? que ele dá teu exemplo bacana, né, Glaucio? Oi? Ele fala, por exemplo, os sapatos do Van Gogh é o belo. E se trata de uns sapatos assim, escorraçado, furado, capenga. E ele Mas o vai mais interessante ainda é que o real aí do desejo está para além do belo. O belo dizer, também é uma ilusão, e isso é muito interessante. sim, sim. Pois é, ele coloca justamente no seminário 7, né, que o belo é o último véu antes da castração, Porque né? é o mais Isso, difícil de se isso é ultrapassar. muito bonito, realmente. Bonito. Mas, retomando um pouco a questão que Reinaldo coloca, não sei, Reinaldo, será que a gente não pode pensar que, no transcurso da análise, né, quer dizer, a questão demanda que se articula, quer dizer, o que ele chama demanda se articula com o próprio ato de fala, que ele também está designando aqui, né? E não sei se nesse sentido o que a gente tem no transcurso de toda a análise é essa articulação a ser desmontada. Reinaldo, me corrija se eu estiver falando besteira,
entre o que o sujeito experimenta como demanda do grande outro e o que É. comparece como demanda do sujeito, Uhum. essas duas demandas, de É. alguma maneira, articuladas, como ele já mencionou, com os dois toros, né? É, sim. Então, de tal sorte que esse, digamos assim, é essa máquina que se monta, né, Uhum. entre a demanda do sujeito e a demanda do grande outro, experimentadas pelo sujeito. É o sujeito que supõe essa demanda do grande outro, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso articulado nos dois toros e a ser, de alguma maneira, desmontada no transcurso da análise, né, com esse ato de fala que é demanda ao analista como colocado no Uhum. lugar do outro, mas também descompletando esse lugar, né, é que, de alguma maneira, também vai permitir que esse sujeito desvele alguma coisa É. desse desejo que o funda, em última instância, né? Já que desejo e Uhum. sujeito estão aí numa metaforização, né? Uhum. E que Lacan vai colocar realmente como não o final de análise, como não relançamento da demanda, né? Uhum. Fala É isso na porque... proposição, mais ou menos assim, né? Se pode Porque depreender. senão Não não vai sei, ser Aham. bonito. só um instantinho, não sei, Reinaldo, se é um Aham. pouco por aí que você estava tentando trazer o problema. É, é porque assim, primeiro, o primeiro problema é que eu não consegui acompanhar toda a exposição do Glaucio, né? Assim, eu estava com um pouco de dificuldade mesmo de ouvir, que Escutar, estava falhando um pouco, né? sim. Mas aí, quando começaram a falar, e eu comecei a escutar um pouco melhor, a Ângela, por exemplo, é, eu acho que é importante mesmo a gente discernir o que é uma demanda articulada do sujeito e o que é ele é, ir construindo a cadeia significante em torno da demanda do grande outro, Uhum. Sim. né? Porque é essa demanda do grande outro é que vai circundando os objetos parciais, não é? E a partir daí, quando se dá o giro rotacional do toro, né, em 360, é que forma o nada do objeto A, né, e Uhum. do desejo. Então, é bem isso que você está falando, Graça, que é a partir dessa articulação entre a própria demanda e a demanda do grande outro, é que é possível dar contorno, né, para o desejo. Dá para ter Uhum. uma ideia, né? Porque o desejo não se alcança, não é um significante, né? Não tem nada de material, né? Sim, Esse objeto A o desejo é incompatível com a fala, Lacan vai é dizer. É. isso, né? Mas Agora, tem é um só ponto aí, através disso é que se contorna, né? Sim. Que dá para ter uma ideia. Reinaldo, quando você está colocando isso, assim, que a gente está aqui, né, nesse seminário aqui, Uhum. que está, É, né, tá. uma Sim, sim. formalização mais Uhum. consistente, né, da Uhum. toda a questão do desejo, ele tenta já fazer um esboço, né, de uma Uhum. topologia e tal. Porque o que de fato vai ocorrer depois no ensino do Lacan é que esse objeto, causa do desejo, não é mais só objeto causa do desejo. Então, essa questão do que a demanda também, né, que Uhum. relação da demanda com o desejo, com a demanda do outro, né, Uhum. essa articulação vai estar ligada à questão do gozo, né? Porque a gente fica pensando aqui só esse desejo, né, inarticulável enquanto tal, né? Ele é Uhum. articulável, mas ele não, né? Você não tem como Uhum. colocar isso aí em palavras que a Graça colocou. Mas o gozo tem.
Eu acho que a frase ele não é articulável, mas é articulado ao contrário. Ele é articulado, mas não é Ela articulado. não é articulado, mas é articulável, né? Isso. Articulado? Ah, tá. Eu não- Uhum. Mas Quer também, dizer, o que que acontece nesse contraponto de um que não é articulado e de outro que vem articulado com o significante, que é o gozo, até chegar um ponto que ele também não vai ser. Então, é aí que a relação desejo e gozo muda, né? inclusive, você fez me lembrar algo muito interessante desse seminário da ética, que para se alcançar o gozo, o sujeito tem que abrir a mão dele. Então, quando o sujeito procura o gozo, ele não goza. O verdadeiro gozo precisa de ser abandonado, ele precisa de abrir mão. Coro, Oi? o coro, O gozo. eu não- o oh, gozo. o Eu gozo? estava pensando em O antigo. gozo ou outrora? Eu também não entendi. Antigo, Isso né? que Eu falei tem. O assim, mas deve gozo, ser Lacan Gozo. fala no seminário da aquela ética, na cozinha. que Tá. para o sujeito alcançar o gozo, eu diria aí o gozo Alcançar. perfeito, ele tem que abrir mão do gozo. Tem que abrir. Vai Aí, ter quando Hum. ele acesso entra Ah, na onda sim. a profunda alguma do coisa do gozo, gozo. é que ele Uhum. realmente goza. Mas goza aí num sentido positivo, digamos. Seu Mas em áudio, relação a essa questão da demanda. Oi, Lu? o seu áudio, às vezes, Pois fica é, baixo, infelizmente, o Glaucio. meu computador é muito. Tem hora que eu Mas eu não acho que é da via e que internet, viu? cortava. Não é a voz dele, é da internet mesmo. Dá Não, uma Então, Reinaldo, é falhadinha o aí. meu eu computador que eu acho que preciso trocar. Ele está muito o ruim. Ah, áudio, é. o fone de ouvido ajuda nisso. É, eu tive que pôr. É, Uhum, para vocês porem, porque se eu pôr para falar, aí que não vai sair nada mesmo. sim. Não, Mas, não. assim, em relação à demanda novamente, porque aqui nessa lição, Lacan desenvolve só até o ponto fálico, aí, né? Ele não vai para além das questões relacionadas à não identificação ao falo. Mas, na evolução da demanda, é interessante perceber que, primeiro, né, está lá no seminário da angústia, o sujeito demanda ao outro, né, alguma coisa que é o seio. Depois, na fase oral, é o grande outro que demanda dele a este seio. Então, é uma troca. E na fase fálica, né, que é a fase escópica, já começa a aparecer o desejo. Então, o desejo ele aparece aí depois de uma certa evolução dessa demanda por esses avatares que Lacan falou aqui, que são os avatares necessários para passar do sujeito inconstituído para o sujeito falante. Então, ele precisa de todas passar por essas etapas até chegar ao desejo, que culmina lá na pulsão invocativa, né? Que é a voz, que é onde realmente o desejo do grande outro aparece. Então, tem toda essa evolução aí da demanda até o desejo, pelo menos aí na evolução aí disso. Uhum. Gente, eu achei aqui, eu acho que eu sugiro, se vocês quiserem, uma sugestão de ler essa página 281, 282. É muito interessante. Eu vou ler só um pedacinho quando Deste ele... seminário ou da ética? Não, da ética. Ah, Quando ele está falando lá, né, quando ele está falando, ele diz, quando eu estou falando aqui, no momento em que lhes falo do paradoxo do desejo, no que os bens o mascaram, vocês podem ouvir lá fora os terríveis discursos do poder. Não interessa saber se vocês são sinceros ou hipócritas, se querem a paz, se calculam os riscos. A impressão que domina em tal momento é justamente aquela do que pode passar por um bem prescritível. A informação atrai e captura massas impotentes, nas quais ela é vertida como um licor que atordoa no momento em que deslizam para o matador. Aí ele vai seguindo para depois chegar num ponto que queria trazer, que é essa questão, né? Que aí o sujeito não está nem aí e vai dormir em travesseiro fofo, né? Aí todos adormecem no travesseiro mole de um isso não é possível.
ao passo que não há nada mais possível e que é isso o que é possível. É possível, porque o possível é o que pode responder à demanda do homem, e que o homem não sabe o que ele põe em movimento com sua demanda. Aí, olha só o que ele vai ligar. O temível desconhecido para além da linha é o que no homem chamamos de inconsciente, isto é, a memória do que ele esquece. Eu achei isso muito interessante, essa definição de inconsciente como memória do que ele esquece, né? E aí ele vai dizer, né, que como que esse paradoxo do desejo leva a isso daí, né, que o homem não quer pensar. O que ele não quer pensar, né, é exatamente esse podre da vida, né? É como se, assim, os bens vão mascarando, né, o paradoxo do desejo, e o que acaba, eu acho, se a gente lê isso aqui, o que acaba levando é esse gozo, né? Mas ele Esse fala Não, paradoxo do desejo aí, Ângelo? hein? Ele fala paradoxo do desejo? Fala, fala. Está na página 281, porque ele estava falando antes aqui, antes da função do belo, ele estava falando do paradoxo do gozo, Sim. o título é esse, a função do bem. Ele fala do paradoxo do gozo para mostrar o paradoxo do desejo. Quer dizer, é engraçado porque aqui ele está associando Uhum. desejo e gozo de uma forma não tão articulada como ele vai fazer depois, mas já está aqui, né? É muito bacana isso, assim. Eu acho que tem a ver com isso que o Glaucio estava trazendo aí. é, então, eu entendo assim, né? Esses objetos, né, que mascaram o desejo, é Uhum. justamente porque eles vêm através da demanda do grande outro, né? É como se houvesse uma demanda do grande outro para que você quisesse, né, passasse a querer aqueles objetos no lugar de entrar em contato com o desejo, Isso. né? Por E exemplo, será que é a demanda ou qual a responsabilidade, que é o que o Lacan está tocando aqui, do sujeito com isso que ele diz que é demanda do outro? Entendeu? Eu não, acho não que entendi. é essa torção que o analista vai fazer, Ah, responsabilidade não, sim, analítica, que vai sim. trazer depois, de fazer essa torção, né? Dessa Ah, então, demanda, demanda do outro. Aonde que você está? Agiste conforme o seu desejo? Aonde que você está? Sabe? Qual a sua responsabilidade nisso que você diz que é o outro que está demandando, né? Isso que eu acho que então, mas aí depende das função, é a intervenções, função do né? analista. Da interpretação, da função do analista. Mas, assim, Mas é muito inicialmente legal é, esse capítulo do bem aqui. uhum, é. Bom, alguém quer colocar mais alguma pergunta ou vamos? Tô articulando. É que, assim, é sempre difícil, né? A gente tem que fazer um esforço bem grande, né? Para separar os momentos, né? Aham, Seminário 6, seminário, isso. sei lá, 20 alguma coisa e tudo mais. E também a perspectiva, né? Assim, a perspectiva é isso que eu estou falando. Por exemplo, se é uma demanda que o sujeito vai articulando para um outro, se é a demanda, se ele está articulado e respondendo à demanda do outro, né? Então, é, são sutilezas, né? Assim, eu acho que Uhum. e às vezes
Mas Eu é acho, bem... gente, esse Aham. seminário 7, para mim, é um dos. Não, O tem 7. alguns ícones de seminário para mim. Tem o Esse é 6. um deles. É, O 11, esse, o 20, é como se, né, ele dá é, uma. É porque aqui nesse seminário 6 ele vai definir o desejo, né? E no seminário 7 ele vai uhum. desenvolver a ética do desejo. Então, A tem ética do É, desejo. é. que vinculada. Mas o mais E- interessante também, como o Reinaldo falou, né, de analisar os seminários, é que ele não está falando de objeto A aí, porque o objeto é, A só vai começar a falar no seminário da transferência, é, definir no seminário. Exatamente. Ali que vai ter isso. uma virada, né? Vamos dizer É, assim. É, é. exatamente. Então, ele tem assim Ah, as ferramentas que ele poderia trazer ali naquele momento, uhum. em Mas é relação interessante que, sobre a assim, gente produzir o também. real lá em 70. Gente, o real está lá no seminário 3, muito bem definido. RSI está lá no seminário 3 das psicoses. Então, o que eu acho que vai mudando, porque não é desenvolvimentista mesmo, né? São novas articulações que ele vai fazendo, né? Sim, Mas é muito interessante quando a gente retorna nesse seminário 6, você vai no 7, você vai seminários anteriores, como que você, como se você encontrasse um núcleo que te permite apreender muito melhor o que foi lá no seminário, virada do seminário 20, 22, aham, não com é? certeza. É porque o Se tempo é isso lógico, né? desse, É Eu porque o tempo sinto, é ao ler Lacan, que desde o seminário 1 tudo que ele fala mesmo é sobre o real. Desde o é, seminário 1, ele já é como se tem fosse a obra sobre o real. toda ela, porque ele já O ciclo tem a Lacan é sobre análise o dele real. ali, Ele vai só mudando. ele já foi analisado, então ele já conseguiu algo sobre o real, sobre o impossível do real. Então, eu acho que desde o do 1 até o final é sempre isso. E é muito Agora, bonito. é, quando, assim, apesar da experiência do Lacan ter passado por uma análise, como que ele demora para introduzir a questão, como que o Freud, eu acho que introduziu muito mais rápido a questão do desejo e gozo do que o Lacan. É muito impressionante, porque ele só vai depois, assim, ele vai de alguma forma, né, que tá bem claro, o seminário da ética, Mas né? o Freud parou na rocha da castração. O É, mas Lacan já começou o ensino dele atravessando isso aí. Por isso que, mas vai passar lá para fala vazia, fala plena. Essa questão é impressionante, como que o próprio Lacan teve que passar pela experiência também de elaboração, que não tem jeito de pular etapa. Apesar de ter existido Freud, de estar lendo Freud, ele também teve que passar, a fazer a própria experiência, claro, né? Gente, isso é a formação do psicanalista, Exato, porque se que se dá tentou, na e assim, experiência analítica do próprio. do próprio, mas assim, apesar da análise, né, ter feito lá com mel e tudo, ele, quando ele está fazendo essas articulações, é isso que a Graça está colocando, não bastou só essa análise com mel. Não se trata do saber simplesmente que a gente encontra nos livros, né? É o Não, encontro porque desse por isso que não é saber. desenvolvimentista, né? É, O primeiro exatamente. lá, com segundo, como se fosse assim, né? Sim. Agora chegou lá no ápice e não é isto, né? É alguma coisa de uma outra ordem mesmo, né? O sujeito anuncia sem saber, né? Freud também aconteceu isso, anuncia tese preciosa que lá no final ele vai dar conta delas, né? O insabido, né? Essa questão que o Lacan fala do insabido é muito. Então, eu acho que assim, esse seminário 6 é muito bacana, né? Quando a gente se debruça, esmiuçando, né? Isso que você fez hoje também, eu acho que assim, isso como que ajuda, né? demais.
demais, porque eu até também acredito que a questão do desejo é uma das mais complexas. Por isso que Exato. Ela, é um ela trabalho é a fundamental. ela é a questão central de uma análise, É, né? Porque é o que vai corresponder a toda essa. é o que vai chegar ao desejo do Até me analista. lembrei, até me lembrei de Raul Seixas. Eu queria ser essa metamorfose ambulante, mas é isso, né? Essa metamorfose do sujeito, essa subversão do sujeito, é, se dá exatamente quando ele passa a ser sujeito desejante, né? E enquanto tal, Subversão do sujeito dialético do ele desejo. tem um significante que o assujeita, né? Tudo isso eu achei interessante a passagem no texto, quando ele menciona como eu vou ter que trabalhar o sonho da injeção de Irma mais lá um pouco para frente. Toda vez que aparece o sonho da injeção de Irma, me chama a atenção, né, no texto dele. Mas justamente o que ele está assinalando ali num monte de perguntas? O que ele quer? Ele quem? O sonhador, Hum. o Freud, que sonha o sonho da injeção de Irma. E É. diz: descobrir qual é a lógica, a chave do inconsciente, né? Acho que é essa palavra que ele usa. E descobrir o que é, e lá que vai estar perguntando o que ele quer, que foi, né? Quer levar sua angústia até se projetar na garganta de Irma, ou quer levar sua angústia, se a gente pensa angústia como diretamente fazendo o índice do desejo do sujeito, né? Esse desejo enquanto estruturante, estrutural, né? Até ser reduzido no sonho de Irma, né? a, a letra, É uma né? A fórmula, né? letra ali daquela fórmula da trimetilamina, né? Então, é a isso que ele é levado, esse sonhador Freud, né? Mostrando que a estrutura do desejo vai estar ali, de alguma maneira, A fixada em letra, letras, né? né? Fixada pela letra. Que nem articulável é mais. Sim, Pelo que eu lembro, porque tem muito tempo que eu li, o que eu achei muito bonito é que essa articulação final aí da letra leva à articulação de que não tem sentido nenhum. sim. E esse não ter Tá. sentido nenhum é o que, pelo menos, Lacan acha que Freud estava procurando ali, que é um real, Gente, isso é um tão bom, impossível. né? Não, é libertador você saber que assim, É, eu acho que isso é muito libertador, isso é um ponto assim que eu acho que a verdadeira liberdade que o análise traz com essa cadeia significante é você chegar mesmo e falar, oh, esse é o Aham. verdadeiro sentido do significante de abarrado. isso. Quer dizer, Esse que foi, essa aí, demanda, nada disso tem sentido. isso é muito legal, não é, não? Mas para você chegar ao ponto de deixar cair sua própria demanda e encontrar no parceiro analista o não relançamento da demanda, que no fundo é a demanda de interpretação, né? Precisa ter mais do que vislumbrado, né? Esse não sentido, né? Esse poder deixar cair esse grande outro mesmo, né? Interessante, Graça, que também tem aquela frase de Lacan de que o desejo é a interpretação. Ou seja, o Exato. sujeito deixa de demandar interpretação e ele passa a Para interpretar. ser a própria interpretação. Isso está muito Isso, relacionado. tomar isso ao pé da letra, né, é muito interessante, né? Porque ele fala O aqui nesse desejo do analista é a interpretação, porque o desejo é a interpretação. E isso é muito Sim, bonito. Não é demandar a interpretação, sim. é interpretar. Esse é lindo. é que ele fala, Em cima porque dessa tua frase, Glaucio, né?
de que o desejo do analista, eu não vou saber repetir, mas isso que você acabou de dizer remonta aqui ao que Lacan coloca na direção do tratamento. Quer dizer, por que, que a interpretação está do lado do analista enquanto tática, né? Uhum. Acho que por isso que Ele você acabou de trouxe falar uma agora. interpretação que veio do inconsciente. Quer dizer, ela é anterior. Por isso que é possível o ato, porque ela já se deu, Uhum. né? Esse que o Glaucio chama atenção com essa frase. Porque senão é o campo do sentido, É. Sim, né? Quer dizer, o analista tem que cortar num ponto em que impede relançar esse sentido, né? É. Não é fácil. Mas acho que a Graça está falando mais no momento de final de análise, né? Onde ele deixa o analista enquanto o grande outro cair. Assim, sim. no Passa final. a interpretar e não mais Mas as isso acontece durante a análise toda, né? sim. Isso vai se engendrando o tempo Mas a todo. demanda de interpretação ao analista cai, e quando ela cai, o que resta é o desejo da interpretação. Aí ele passa a interpretar outros. É o desejo do analista. Isso. É, muito interessante. É é o famoso início do prefácio à edição em inglês do Seminário 11, É, né? é. Quando o S pedir um lápis, não diz mais nada, né? Quando o espaço de um lápis não diz mais nada, quando é nessa Encontra nenhum sentido, né? Ele fala do não tem sentido. mais Não tem sentido, mais, não encontra nenhum sentido, só aí podemos falar que estamos inconscientes. fica como mera pulsação do significante, né? Na sua constituição intervalar, com vazio, com S de abarrado, Aí a gente segue significante da falta no outro. não dormindo mais em travesseiro tão mole, né? Ah, pois é. Estou precisando trocar alguns travesseiros aqui em casa também, Ângela. Eu acho que é não dormindo, aliás, continuando dormindo em travesseiro mole, mas sem pesadelo. Ah, Sim, tá. claro, Sem claro. achar que o mundo está ali, É, levando mas só não é bem assim, a não. Dorme mão. no travesseiro mole, E vai vir você já está pesadelo. prevenido que o travesseiro não é tão mole quanto parece. Que não adianta procurar travesseiro mole, não vai resolver. Hum. Não, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso. Faz um choro. É Exatamente. ótimo, gente. Valeu, né? É, Sim, acho que terminamos bem bacana falando dessas questões. É um bom final, ok? é isso. Então, Vamos Bom descansar. coelhinho da Páscoa, obrigado. vocês não Muito dormiram. bom. Uma Páscoa alegre para vocês. Cheio de coelhinho. Obrigada. É.